agora eu queria apresentar um pouco sobre as nossas experiências em sistemas residenciais, que é a base, é o foco principal do nosso curso. E eu vou apresentar algumas fotos que mostram desde o início dos nossos trabalhos, nos sistemas mais simples, até chegarmos num sistema que denominamos aquaresidencial e que é o foco principal desse curso. Começamos em 2014, o laboratório foi montado na área da Embrapa Tabuleiros Costeiros em Aracaju. E como eu sou engenheiro agrônomo, gosto muito também de produção de plantas, não apenas de produção de peixes. Para mim foi uma grata, muita satisfação que eu entrei nessa área, assumi esse desafio e consegui aprender bastante desenvolvendo sistemas desde o mais simples até o mais complexo. E aqui então tem algumas fotos ilustrando, né, sistemas bem simples, usando apenas um ambiente, aí um recipiente em que cortado e invertido, aqui eu tenho embaixo a possibilidade de produzir peixes e em cima produzir plantas. Aqui no caso desse primeiro exemplo, alface, vejam como estão vistosas, né, essas plantas. Aqui o mesmo sistema em que em vez de alface aqui tem tomateiro, tem aqui também um pé de quiabo e um pouco de alface aqui atrás, então dá para fazer bastante coisa nesses sistemas pequenos, né? E aqui eu estava utilizando o tambaqui, juvenis de tambaqui, então são experiências muito importantes e muito ricas para quem quer começar na área de aquaponia. Aí fomos elaborando um pouquinho mais e crescendo o tamanho dos ambientes, tanto do local de criação dos peixes como das plantas. Ainda assim estávamos trabalhando com sistemas que envolviam baixas densidades de peixes e a cama de cultivo também funcionava então também como filtro biológico, né? Aqui nesse caso um container de 1000 litros foi utilizado, produção de alface, e nesse segundo momento já começamos a colocar muitas outras plantas, né? Dá para ver aqui tem tomateiros, esse aqui é um pé de quiabo, aqui tinha também um pé de mamoeiro que não dá para ver muito bem, mas ele está aqui nesse meio, vários pés de tomate e inclusive um pé de abóbora que saiu da planta, a gente subiu aqui nessa tela e também ele veio por baixo. Aqui tem a abóbora sendo produzida, então são experiências muito interessantes que a gente acaba tendo, produzindo em sistemas pequenos de aquaponia e que dá para fazer em casa mesmo. Novas fotos do mesmo sistema agora, retirando a produção aqui de quiabos bastante bonitos. Aqui dá para ver maior agora o pé de mamão. Esse pé de mamão não chegou a produzir, mas cresceu bastante, ficou muito bonito. Aqui pimentão vermelho, também sendo produzido no mesmo sistema, tomate cereja. Então é bastante gratificante a gente trabalhar com sistemas pequenos de aquaponia. Isso facilmente vocês que já devem ter buscado informação na internet, no YouTube, viram quanta gente falando com tanta empolgação, né, sobre esse sistema, que de fato é muito bacana. Aqui eu utilizei um pequeno lago de 2000 litros, em que acabei adaptando com esses tambores cortados dessa forma, né, longitudinalmente, em que coloquei ali a gira expandida, dá para ver nessa foto aqui embaixo a gira expandida, e a produção aí de pepinos e outros, né, pepino, aqui tem também berinjela, tem tomate, o filtro sendo colocado aqui, um filtro de sólidos aqui em cima, e essa produção bastante interessante com os peixes embaixo, né, uma adaptação de um laguinho já existente. Aqui novas fotos do mesmo lago, em que até melão sendo produzido, melão bastante bonito, vários melões, né? Então isso ornamentalmente falando é muito bacana para quem quer ter isso dentro de um quintal, dentro de um jardim. Aqui berinjela, até milho foi produzido, é claro que a quantidade é muito pequena, né? Mas são testes muito interessantes da gente fazer e que foram feitos no nosso laboratório, buscando assim conhecer
quais são os limites desse sistema, né? Então, praticamente a gente tem poucos limites, né? Desde que a gente se adapte às condições exigidas pelo sistema, que novamente mamoeiro, mas tem, por exemplo, a gente consegue produzir um pé de mamão? Consegue. Agora, quanto mais tempo, quanto maior for o ciclo de produção da planta, né, mais tempo ela fica no sistema e maior é também o enraizamento dessas plantas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque em algum momento é necessário uma manutenção no sistema. Então, trabalhar com plantas de ciclo longo, a gente tem que prever também que em algum momento a manutenção vai ser muito maior do sistema do que trabalhar com plantas de ciclo curto. Mas que é possível, sim, é possível. Aí, num determinado momento, a nossa equipe acabou bolando um sistema em que a gente queria ter a produção dos peixes num determinado ambiente, mas que tivesse 3 tipos, pelo menos, de substrato para as plantas. Então, que tivesse um substrato com argila ou brita, destinado a plantas aí de ciclo mais longo, um sistema flutuante, onde estariam plantas folhosas, e um sistema de areia, né? Então, usam 3 tipos daqueles 4 que a gente mostrou anteriormente, apenas não estão aqui o sistema de canaleta, e o sistema de areia, então, para plantas que enraizam. Então, dessa ideia original, contendo aqui filtro de sólidos, mineralizador, que é uma ideia também que surgiu da gente tentar aproveitar ao máximo também os sólidos antes de serem descartados, né? Retirar o máximo de nutrientes desses sólidos, das fezes dos peixes, antes de ser retirado do sistema. E o filtro biológico sendo aqui representado pela própria argila expandida, ou no caso a gente usou a brita, né? e as paredes desse ambiente flutuante. Desse esquema que surgiu de uma ideia do grupo, a gente acabou montando essa estrutura toda. No primeiro momento é essa estrutura aqui à direita, né, funcionando, os pés de tomate aqui em cima da área onde tem brita, aqui o sistema flutuante com folhosas e aqui o sistema de areia com basicamente cenoura e rabanete. E adicionalmente a esse sistema, né, a gente viu que seria interessante fazer a produção também das mudas que entravam no sistema, né, porque a gente fazer nem todo lugar a gente tem como comprar mudas de alface, por exemplo, num tamanho já de 12, 13 centímetros para colocar nos orifícios aqui de produção da aquaponia. Então a gente sentiu a necessidade de produzir e deixar o sistema mais autossustentável, mais independente. E aqui já tem uma ideia que testa inclusive com bandejas de areia, bandeja também com pó de coco, e fizemos vários ensaios para ver uma forma melhor da gente produzir a partir da própria semente. Então, esse é um sistema que a gente publicou também sobre como que funciona. Não é o sistema que a gente recomenda muito como sistema residencial, até porque ele tem um pouco... a manutenção exige um pouco mais do usuário, né? Porque a gente tem ambiente aqui com bastante peso, tanto a areia quanto a argila ou a brita. Então, são ambientes que exigem uma manutenção com um pouco mais de esforço. Mas as ideias que surgiram desse experimento nos levaram a vários outros sistemas e que inclusive é a parte principal desse nosso curso. E eu vou falar mais adiante. Aqui algumas fotos a mais, né? A gente produzindo cenoura. A cenoura a gente percebeu que quanto mais comprida, mais problemas a gente tinha, né? Mas a gente tem aí possibilidade de usar variedades de cenoura mais curtas. Rabanete funciona também muito bem, cresce muito, é muito rápido o ciclo do rabanete e funciona muito bem na aquaponia. Aqui novamente aquela foto da cebola, né, que a gente produziu, muita cebola e algumas aí passaram de 400, 500 gramas. Aqui um detalhamento de onde estão as plantas folhosas, nesse ambiente em que é uma placa de isopor com orifícios. A gente colocou esses copinhos para facilitar a sustentação da planta. Aqui uma visão interna da onde ficam as raízes submersas na água, né? A ideia de colocar as plantas num sistema desse tipo veio exatamente dessa foto aqui, né? A gente estava produzindo alface em sistema com argila expandida
E a gente percebia que assim, o trabalho para a limpeza das raízes da alface era muito grande. Então pensamos, vamos fazer no sistema flutuante e ver como é que é essa experiência, né? A alface sai com a raiz mais limpa. Então sempre tinha alguma razão da gente estar testando um ambiente ou outro. Aqui aquele ambiente com brita, destinado às plantas enraizadas e que tem ciclo mais longo. Deixamos aqui os tomateiros e aqui uma visão de como é que a gente estava produzindo muito bem os tomateiros nesse sistema. E um outro sistema interessante que vale a pena mostrar é um sistema super pequeno que eu uso muito em palestras e nas escolas principalmente, em que é fácil de montar, desmontar, transportar, né? A gente tem aqui 2 organizadores plásticos como aquários, em que aqui os peixes ficam na parte de baixo, com uma bombinha pequena de aquário, a água é levada para cima, nesse ambiente de cultivo de vegetais, e isso aí funciona muito bem de uma forma didática para apresentação sobre sistemas de aquaponia, sobre a ideia da aquaponia, e foi bastante utilizado e está aqui muito fácil de ser copiado também por quem tiver interesse em fazer uso desse modelo. Enfim, após aí algum tempo de trabalho, a gente acabou produzindo bastante material técnico publicado, tanto em texto quanto em vídeos, reportagens. E um exemplo, acho que eu posso fazer mais menção para essa primeira parte do curso, que envolve questões mais amplas, conceituais e teóricas da aquaponia. Esse documento 189 traz bastante informação complementar. Aqui tem um link de onde pode ser encontrado, né, um PDF gratuitamente, produzido pela Embrapa, e que também vai estar com o material de apoio do curso. Também pode ser utilizado para mais informação esse vídeo no YouTube da Embrapa, em que mostra também vários aspectos conceituais dos sistemas residenciais que a gente apresentou até agora nessa primeira parte do curso de aquaponia.